Podemos começar, Cris? Está aparecendo a imagem aí? Vou começar. Se qualquer coisa não estiver aparecendo aí, ou se vocês quiserem falar alguma coisa, pode chamar. Tá Então, boa noite. aparecendo, Carol. Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carolina Diniz, eu sou consultora de saúde e bem-estar através dos Olhos da Doterra. Já fazem vai fazer 5 anos já que eu conheci os óleos essenciais. Deixa eu aqui. E eu vou vir falar um pouquinho para vocês da minha trajetória e como que os óleos essenciais mudaram muita coisa na minha vida. Então, eu sou empresária, presto consultoria na área de saúde e bem-estar, com foco na qualidade de vida através dos óleos essenciais. Hoje, eu trabalho só com os óleos essenciais e eu conheci eles através da Helena, da minha filha mais velha, que na época, quando eu conheci os óleos, ela estava com 1 ano e meio. E ela passou por um período de 4 meses com muita febre, uma febre persistente que não era alta, mas era uma febre que não passava. E durante 4 meses a gente visitou vários pediatras. Eu moro no interior de Goiás, moro em Mineiros. Minha família é do interior de São Paulo, chama Barretos. E eu levei tanto em médicos em Mineiros quanto em médicos em Barretos. E eles sempre indicavam antibiótico. Ah, é alguma inflamação, é alguma infecção e vamos passar antibiótico. E ela tomou todos os tipos de antibiótico. E durante 4 meses a gente não teve resultado, não melhorou o quadro dela. E aí, então, eu decidi levar ela num especialista, num alergista. E ele fez vários exames e descobriu que ela tinha, na verdade, era um caso de vírus. Ela pegava vírus com recorrência, ela estava sempre pegando algum vírus, alguma virose, alguma coisa que desencadeava essa febre nela. Então foi quando o próprio médico me falou: olha, vocês vão ter que procurar algum meio natural de cuidar da imunidade dela. E aí, na época, ele até propôs o uso dos óleos essenciais, o próprio médico, e ele também propôs aquele fitoterápico que vende em farmácia, o Caloba. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas o custo-benefício dele era muito alto. Ele dava para em torno de uns 10, 15 dias para trabalhar a imunidade dela. E ele, na época, custava mais de 120, R$ 150. E aí eu já tinha várias amigas em comuns que estavam falando sobre os óleos essenciais. Eu decidi me abrir e pedir o kit. Nisso, a pandemia estourou. O meu kit chegou em agosto de 2020. Ele chegou dia 31 de agosto de 2020 e a minha mãe estava internada na UTI em Mineiros com Covid, já fazia 5 dias, e ela não. O quadro dela era estável, ela não chegou a precisar entubar, mas ela não melhorava. E devido à ansiedade, o quadro dela piorava. Então, assim que meu kit chegou, eu já consegui entrar com protocolo para minha filha, que vinha há mais de 4 meses com infecção. E consegui entrar com protocolo para minha mãe. Eu lembro que eu coloquei um pouquinho de brief no rolãozinho, mandei com bilhete para ela. Na época, a gente tinha que mandar tudo empacotado e não podia ter contato nenhum. Eu não tinha contato nem pelo celular com ela no hospital. E aí eu mandei dentro da mala e ela usou no hospital. E a gente não tem como provar com um exame clínico que foi o uso do óleo essencial, mas menos de 24 horas que ela usou o briefing na sola dos pés, no peito e foi inalando, ela teve alta da UTI, de um quadro de Covid que estava estável, mas requeria muitos cuidados, sabe? E nos primeiros 15 dias que eu usei os óleos com a Helena, a gente não teve mais quadro de infecção. A febre, que já vinha há 4 meses, cessou. Então eu fiquei apaixonada, fiquei enlouquecida. Eu falei, meu Deus, a gente está procurando alguma coisa já há tantos meses, e em 15 dias algo natural.
tá trabalhando tão bem a questão tanto da minha mãe quanto da minha filha ao mesmo tempo. E foi onde eu comecei a falar para as pessoas desesperadamente, a indicar, a levar óleo para todo mundo que se queixava de alguma coisa para mim, eu levava um óleo essencial. E aí foi quando também despertou o negócio, mas isso fica para uma outra aula, para um outro dia, para eu explicar para vocês como que eu saí de cliente para consultora. Então, essa história, esse amor à primeira vista, desses resultados com os olhos, começaram a abrir portas para muitas questões de saúde que eu tinha ao longo de toda a minha vida e que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês antes da gente falar especificamente da questão de inflamações, tá? E aí, a todo momento, se vocês quiserem mandar aqui nos comentários ou quiserem falar, tirar alguma dúvida, tá? No final eu vou abrir para dúvida, mas a Cris também, Cris, que se você quiser entrar, complementar alguma coisa, fica à vontade, tá? O meu primeiro relato pessoal é que é a minha intenção na aula de hoje? É vocês começarem a se questionarem, questionarem os seus corpos. Cada dia que passa, a gente está vivendo mais no automático e não tá parando para se olhar. Do mesmo jeito que a gente assusta, vendo que já estamos em abril e que às vezes você não sabe, nossa, foi em janeiro que eu comprei tal coisa, foi em fevereiro que eu fiz tal viagem. A gente não sabe olhar para o nosso corpo e saber quando a gente ficou doente, o que que a gente comeu. Então, a principal mensagem de hoje é para que vocês olhem os corpos de vocês, da família de vocês, e vocês comecem a se questionar. Então, o meu relato pessoal, primeiro, eu tinha uma dor de cabeça crônica, uma enxaqueca, desde os 7 anos de idade, aquela enxaqueca que só resolve com medicação na veia. E fui em todos os médicos que tinha de neuro conhecido que indicavam, fiz tratamento para enxaqueca e eu não tinha um resultado satisfatório. Isso desde os 7 anos. Com 19 anos, eu tive uma dor muito forte no maxilar, um estralo muito forte, e começou a ranger, a fazer aquele barulho de areinha no ouvido. E aí eu procurei um especialista, consegui achar um especialista, um dentista que chama especialista em DTM, e que ele mexe só com essa parte de maxilar. E aí eu descobri que o meu maxilar era torto, e ele que causava a minha enxaqueca. Ou seja, durante 12 anos, 17 anos, na verdade, né? É dos 7 aos 19, então 12 anos, eu fui diagnosticada com uma enxaqueca hereditária. Tomava um monte de medicação, vivia no pronto-socorro tomando remédio na veia, sendo que era só o maxilar torto. E detalhe, eu usei aparelho desde os meus 5, 6 anos. Eu tinha a mordida torta, a mordida ao contrário, dente torto. Então, eu passei por vários dentistas e nenhum dos dentistas também viram que eu tinha o maxilar torto. Depois que eu comecei o tratamento para ATM com a plaquinha que corrigiu meu maxilar, nunca mais eu tive enxaqueca. Postei até hoje nos meus stories que fazem 15 anos que eu não sei o que que é ter enxaqueca forte. A gente tem uma dor de cabeça ou outra, mas que com o uso dos óleos essenciais já passam. Nada que eu tenha que ir para pronto atendimento. E mais para frente, com 25 anos, eu tinha acabado de casar e não estava conseguindo fazer a rotina básica da casa porque eu estava com outro diagnóstico, diagnóstico de fibromialgia. E que essa fibromialgia era hereditária, porque a minha avó tinha, a minha mãe tinha, então, as minhas tias tinham, então eu tinha que ter também. Eu tomei posse daquilo, sabe? A gente tem essa mania de tomar, né? Tem que honrar a minha hereditariedade, então eu também voltei para honrar minha mãe, honrar a minha avó, né? E aí eu passei pelo médico da família e ele me indicou uma fórmula de tramadol. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu com 25 anos já tô tomando fórmula à base de tramadol, o que que vai ser de mim quando eu chegar nos meus 40, nos meus 50 e nos meus 60? E pedi para Deus mesmo me abrir para me curar. Eu não queria que aquela doença fosse minha, eu não queria sentir aquela dor, eu era recém-casada, não conseguia fazer serviço de casa. Eu precisava dar um jeito, e foi quando eu conheci outro anjo que se chama especialidade de osteopatia, que é uma área da fisioterapia, onde ele vai olhar o seu corpo como um todo. O nosso corpo é uma coisa só. Então, o físico, o estrutural, o visceral, o emocional influenciam
um no outro. Então a gente tem que olhar a pessoa como um todo. Então, uma dor na coluna pode ser uma questão de fígado, pode ser uma questão de rigidez do intestino, pode ser uma questão emocional e por aí vai. E aí, durante todo o a primeira consulta que ela fez a avaliação, ela descobriu que eu tenho uma perna curta. A minha perna direita, a minha canela direita, ela tem 1 centímetro menor. Então, pensa, 1 centímetro causava toda uma desestabilidade que causava o maxilar torto, ou seja, a minha perna curta estava causando a fibromialgia, que estava causando a dor de cabeça, que estava causando tudo isso. E aí, desde então, eu comecei a usar palmilha, eu uso a placa do dentista, faço atividade física, criei bons hábitos e nunca mais convivi com dor, graças a Deus. Então, é um relato pessoal para vocês começarem a questionarem as dores de vocês, as questões de vocês e os sintomas que os médicos rotulam como para o resto da vida, até casos crônicos como diabetes, Parkinson, Alzheimer e por aí vai. E aí, rapidamente, vou falar das minhas meninas também, porque elas nasceram e aguçaram mais ainda o meu olhar para essa questão do natural. Porque se eu fui uma criança que sofria a vida inteira e cheguei na vida adulta e entendi que tudo tinha uma causa, eu não queria que minhas filhas passassem pelo mesmo processo. E aí eu comecei a usar os óleos essenciais com a Helena, ela melhorou, só que vira e mexe, ela ainda era aquela criança que pegava tudo. Se alguém a 2 quarteirões espirrasse, ela pegava o vírus da pessoa. Só que já não tinha um quadro crônico forte. Com os olhos a gente conseguia controlar ali em casa mesmo e passava. Mas me incomodava ela estar sempre doente. E conversando com outras consultoras, começando a estudar por conta própria, eu descobri sobre a inflamação que o leite pode causar em algumas pessoas que são alérgicas ou intolerantes. Então, eu comecei junto com o alergista numa investigação. A gente, a princípio, achou que nós tínhamos intolerância à lactose. Só que mesmo os produtos sem lactose ou usando a enzima Lactase, né? Lactase é o nome do remédio, mas usando aquela enzima, mesmo assim a gente continuava a ter sintomas. E aí eu vi uma mãe que tem 3 filhos autistas, falando do uso do leite na rotina deles e o que causava. E quando ela colocou esse relato no Instagram, eu fiquei muito chocada de ver como que em 24 horas que o filho dela ingeriu leite, ele teve uma regressão na fala, na interação social e no desfraude, que ele já estava desfraudado completamente. E aí eu decidi por conta própria fazer uma limpeza de 45 dias sem uso de leite e derivados de leite, mesmo que fosse assado, mesmo que fosse em bolo, em roscas, em bolachas, eu decidi tirar. E quando eu tirei esses 45 dias, eu vi resultado em mim e vi resultado na minha filha. E só recentemente que eu descobri que esse tipo de alergia a leite que não dá em exame médico chama alergia tipo 4. Ela ataca mais o sistema respiratório do que o sistema gastrointestinal. Então, adenoide crônica, asma, bronquite, sinusite, renite e todos os ites da vida têm muita relação, estão diretamente ligados à questão da saúde intestinal. Então, serve de um alerta aí, às vezes não da lactose, mas dá uma olhada na questão da frutose, na questão da farinha também. No meu caso, eu fiz teste alérgico daquele de pele, eu fiz o teste de exame de sangue, só que no meu corpo e no corpo das minhas filhas demoram 3 dias. Então, se eu fiz a ingestão hoje de algum derivado de leite, a gente vai responder num processo alérgico dali 3 dias. Se a gente estiver limpa, o nosso corpo demora até mais para dar sinal. Se a gente estiver ingerindo todos os dias, a gente dá sinais mais fortes. Então, quais os sinais que a gente tem? A gente tem o inchaço da adenoide, então começa a ter dificuldade respiratória, agitação noturna, como você não consegue respirar, a hora que você deita, tampa mais ainda, você não consegue ter uma boa noite de sono, porque você não tem oxigenação suficiente para a hora de dormir. Então, crianças muito agitadas. A minha filha mais nova, que é a Maitê, ela, quando consome alguma coisa, a adenoide dela incha que você ergue o narizinho assim, você não consegue enxergar nada.
e ela fica muito agitada e praticamente não dorme. É uma criança que desperta várias vezes à noite. Então, eu não posso usar um óleo calmante com ela que não vai resolver, porque é uma parte respiratória. A minha filha mais velha tem questão de bruxismo, de ranger dos dentes quando ela faz ingestão. E a gente levou ela no especialista que chamou osteopatia pediátrica, que é a mesma coisa do osteopata que eu fui. Ele é especialista em crianças e ele fez os testes e provou que a rigidez no intestino dela causada pela alergia alimentar causa uma tensão todinha no corpo dela, onde ela tensiona e range também fica mais agitada, porque já não respira direito por conta da adenoide, mas a tensão do intestino ela desconta todinha no maxilar. Então é impressionante a criança quando elas ficam 45 dias sem ingestão nenhuma de leite e de derivados. E aí é o que eu tô falando para vocês, né? Se a gente vai falar uma aula sobre inflamações, a gente tem que começar vendo a saúde do nosso intestino. A nossa saúde começa pelo nosso intestino. Então eu vou começar aqui com vocês. Se alguém tiver com papel e caneta na mão, já pega aí. Se alguém não tá com papel e caneta, pega no bloco de notas do celular mesmo. Você consegue sair rapidinho e anotar no bloco de notas. E a gente vai parar agora para olhar como está o nosso corpo. Porque nas consultas de bem-estar que eu faço com as minhas clientes, é muito comum eu falar para ela assim, como que está o funcionamento do seu intestino? Você está fazendo cocô? E ela falar para mim assim, nossa, deixa eu ver, será que eu fiz cocô ontem? Elas não lembram. Na correria nossa do dia a dia, não lembra se fez cocô, se não fez. Piorou se o cocô estava muito seco, se o cocô estava boiando, se o cocô estava afundando. Eu falei que depois que eu descobri essa questão da alergia alimentar, eu virei uma doida do cocô. Então, eu tô sempre limpando as minhas meninas e analisando como que o cocô tá. Se tá com muco, se tá com gordura, se ele tá flutuando, se ele tá boiando, se ele tá inteiro, se ele tá rígido, se ele tá seco, porque através do cocô a gente sabe como que tá a nossa saúde. Então eu vou convidar vocês a pegarem um papel e uma caneta ou pegar o bloco de notas do celular e a gente vai olhar para o nosso intestino agora um pouquinho. Então, a primeira pergunta, quem aqui já percebeu que quando o intestino não está bem, o corpo sente? Vocês já perceberam isso? Que quando você tá ali, seu intestino não tá muito legal, seja preso, seja solto, seu corpo também fica ruim? Só fazem um joinha aí, ó, ou responde aí. Eu tenho um caso na família de intestino preso e esse familiar fica muito irritado, muito, muito. Ele fala que afeta diretamente o sistema emocional. Fica super, super irritado. Quem tem o intestino mais solto, por exemplo, algumas pessoas que têm alergia a leite, quando consomem leite, tem diarreia, né? E já pensou que coisa mais desagradável? Você tá nos lugares, consome e dá aquela diarreia? E muita diarreia também causa aquele mal-estar, aquela desidratação, corpo ruim. Então, o intestino mexe com o nosso corpo todinho, né? Você acha que tem um intestino saudável? Faz uma avaliação aí, se você parar agora para pensar no seu intestino. Seu intestino está saudável? Está saudável o intestino de vocês? Ah, que a Letícia colocou que ela sente coceira quando consome leite. Eu também. Um, do, um dos sinais quando eu consumo muito leite ou derivados por uns 3 dias me dá dermatite. Eu tenho bastante dermatite no pé da cabeça e na dobra dos braços, aqui no seio. Me dá bastante coceira também. Então, anotem aí 2 sintomas que vocês sentem com frequência. Você tem muito gás. Se você não lembra, não tem problema. Você vai fazer uma tarefinha para mim. Nos próximos 7 dias, você vai anotar. Se você está se sentindo inchada, se você tem muitos gases, se você fez cocô, quantas vezes você fez cocô, qual a quantidade de cocô que você fez, faz uma tabelinha para entender durante 7 dias como está seu intestino. Depois, se você fizer, eu vou deixar meu contato no final. Se você fizer e quiser me mandar, quiser mandar para o seu consultor de bem-estar também,
Vamos aprender a parar e analisar o nosso corpo. E não só o intestino, tá? O sistema gastrointestinal também, o estômago. Como que tá seu estômago? Você come alguma coisa, fica ali pesado, demora a fazer digestão? Você come alguma coisa e tem queimação? Você tem refluxo? Como que tá seu sistema gastrointestinal? Às vezes a gente acha que tá tudo bem e a gente tem algum sintoma de refluxo e não tá nem percebendo. Hoje eu descobri que eu fui fazer a avaliação da placa, porque eu faço avaliação anual, e eu tô com sensibilidade na minha gengiva pelo lado de dentro do dente, dentro da boca. Não é na parte de fora, é na parte de dentro. E aí o dentista me falou que quando tem retração da gengiva por dentro da boca, é um sinal de refluxo. E aí eu falei para ele assim, nossa, mas eu tô me alimentando tão bem, cortei o leite há tanto tempo, né? A única coisa que eu mudei é que eu passei a tomar café. Ele falou, não, café, para quem tem apertamento dentário, teve questões de ATM, usa a plaquinha, a gente corta. Café, refrigerante e leite, porque a cafeína atrapalha. A cafeína deixa a gente agitado, causa uma dependência e causa o refluxo. Ele falou: corta o café, trata esse refluxo e você vai ver como a sensibilidade na sua gengiva vai melhorar. Eu falei: cara, já pensou se eu vou em outra pessoa, outro dentista que não tem essa visão ampla? Nunca na vida que eu achei que a sensibilidade da minha gengiva ia ser um caso de refluxo, porque eu não tenho outro sintoma. E, então, cheguei em casa e já comecei meu protocolo com Zengest, mas o protocolo fica para o próximo slide. Então, qual que é o papel do intestino na nossa saúde? Ele cuida da nossa imunidade, influencia diretamente nas inflamações do corpo, humor e absorção de nutrientes. A disbiose intestinal. O que que é disbiose intestinal? É a diferença de bactérias boas e ruins do intestino. Então, a gente tem bactérias, tem a flora intestinal, só que se a gente come muita coisa ruim, inflama o nosso intestino, pega muita infecção, a gente tem bactérias e fungos no nosso intestino mais do que a porcentagem da flora intestinal. Isso causa um desequilíbrio intestinal, que é a disbiose intestinal, e ela pode causar dores, alergias e baixar a imunidade. Sinais de intestino inflamado: intestino preso, inchaço, gases, azia e refluxo, cansaço excessivo e pele sensível, e tudo que é crônico merece atenção. Então, tudo que está crônico de repetição na sua vida, pare e olhe a sua alimentação, olhe o seu intestino e faça você mesmo o teste. Eu sei que não é fácil, a gente passa por um processo de abstinência mesmo, mas corta e não ingere nem um pouquinho assim, não. Um pouquinho já é suficiente para inflamar seu corpo por 45 dias. Uma colher de sopa de leite para quem causa inflamação no intestino, como no nosso caso. Demora 45 dias para a gente conseguir, de forma natural, desinflamar por conta disso. Graças a Deus, a gente tem os óleos, que a gente usar os óleos, eles aceleram o processo de recuperação, mas mesmo assim leva uns dias para desinflamar. E aí você escutou tudo isso e falou assim: meu Deus, meu intestino não vai bem. E agora? O que que eu vou fazer? Nós temos os óleos essenciais, que são os nossos benefícios da natureza, de forma natural, o que tem de melhor no mercado para nos ajudar. Só que eles vão ser grandes aliados, eles não fazem milagre sozinhos. Além de usar os óleos essenciais que eu vou indicar para vocês, vocês também precisam melhorar a alimentação. É igual eu falei, eu comecei a usar os óleos essenciais com a minha filha, só que ela melhorou muito o quadro dela, só que continuou pegando infecções. Por quê? A gente tinha um causador ali. O causador era o leite, que inflamava o intestino dela e fazia a imunidade dela sempre estar baixa mesmo usando os óleos. Então, a alimentação mais natural possível, livre de processados, ver, observar o seu corpo. Ah, eu consumo muita farinha branca, como meu corpo fica. Ah, eu consumo muito leite, como meu corpo fica. Eu consumo muito açúcar, como meu corpo fica. Começar a se observar. Ingestão de água, precisamos, falando nisso, ó, quem tá com a garrafinha de água aí, vamos parar um minutinho para ir fazer ingestão de água. Atividade física,
Parar com a automedicação. Não é só o que a gente come, se alimenta que causa inflamação. A automedicação também, a gente está num país que é campeão de automedicação, né? Então, parar com esse hábito, só fazer a medicação quando for necessário mesmo, através de um médico. Foi no médico, questiona ele. Nossa, mas cada vez que eu venho aqui eu uso mais medicamento. Será que não tem um processo que a gente possa fazer? Será que não tem um meio mais natural que eu possa fazer para não virar escravo? Aqui eu vou abrir um parênteses, porque outro caso familiar de uma pessoa que chegou a tomar 16 medicamentos por dia. Começou com uma questão de depressão, onde tomava dois remédios para dormir, tomava dois para acordar, aí o remédio de depressão já mexeu com colesterol, o remédio de colesterol já mexeu com a diabetes, que já mexeu com o sono de novo e teve que aumentar. E quando foi ver, estava usando mais de 16 medicamentos por dia, além de anti-inflamatórios, que de vez em quando tinha dor, e por aí vai. E a gente começou num processo dos óleos essenciais, começamos a ter um olhar diferente para os médicos que a gente ia, começamos a procurar profissionais com uma visão ampla, que graças a Deus está aumentando cada vez mais no mercado, né? E começamos a reduzir essa medicação com acompanhamento médico. E graças a Deus a pessoa hoje só está com três medicamentos. E cuidado emocional. Lembra que lá no início eu falei para vocês que a osteopatia, né, trata o físico, que é o estrutural, e o visceral, mais o emocional? Então, nosso corpo, ele é completo, tá tudo interligado. A gente não tem braço, perna, cabeça separada e que a gente vem e encaixa. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo como um todo, principalmente do emocional. Aquela, aquela situação que você não digeriu bem vai ficar travada aqui. Você conseguiu travar, conseguiu digerir a situação, aquela briga, aquela coisa no trabalho, digeriu ela, mas fica remoendo, fica relembrando, ela vai ficar presa no seu intestino. Então, a parte emocional conta muito nessa parte de inflamação e funcionamento do corpo, tá? Primeiro protocolo que eu sempre começo com os meus clientes e começo comigo e começo com todo mundo que está à minha volta. Não adianta a gente tratar mais nada no nosso corpo se o nosso intestino não funciona. A pessoa tem colesterol, a pessoa tem candidíase de repetição, a pessoa tem qualquer questão. Se a gente for entrar com óleo essencial, ele vai ajudar, vai auxiliar a trabalhar aquela questão. Por exemplo, vamos pensar assim no colesterol. Ele vai entrar e vai ajudar a quebra de gordura. Só que se meu intestino não estiver funcionando bem, o que que vai acontecer? Outro exemplo, enquanto vocês me respondem. A pessoa tem candidíase de repetição, tem uma infecção de repetição, um fungo de repetição. Eu vou ali tratar ele. Esse fungo ele vai ter que sair. Ele vai sair por onde? Ele vai tratar por onde? Tudo que entra precisa sair. Vai sair por onde? Conversem comigo, gente. pelo, pelo intestino. Então, o primeiro protocolo que a gente precisa fazer e trabalhar é o do Zengest, que é o intestino. Então, você pode fazer tanto o uso do Zengest já em cápsula, como também o em gotas. Eu gosto, quando é em gotas, de associar com a tangerina, que a tangerina ela ajuda na parte do músculo, tanto intestinal quanto do estômago, ajuda ali na permeabilidade do intestino e do estômago. Então, eu faço a combinação deles dois na cápsula, gastro-resistente. Se for questão de estômago, pode ser na cápsula normal. E aí eu faço esse protocolo de 30 a 90 dias, que é igual eu falo para os meus clientes, não adianta você trocar o remédio, né? Que eu não vou falar o nome, para estômago, o Prazol da vida, pelo Zengest. Você, lógico, o Zengest é bem melhor do que a medicação, porque é natural. Mas a gente tem que tratar sempre a causa. Então, o que está causando a dor de estômago, a queimação, a azia? Então, durante esses 3 meses, você vai se comprometer comigo e a gente vai entrar com o protocolo dos olhos, mas você vai também trabalhar o emocional e o seu alimentar para a gente conseguir tratar o sintoma.
tá? O pessoal perguntou aqui, deixa eu abrir aqui. Quantas gotas? O óleo não terá efeito, pois o intestino está inflamado. Precisa tratar a inflamação? Precisa tratar a inflamação. Nós vamos chegar no próximo stories, tá? Eu sempre associo dois protocolos juntos nos 30 primeiros dias. Então, a primeira coisa que eu faço é olhar para o intestino, porque também não adianta eu tratar só a parte inflamatória e de fungo e de tudo mais do nosso corpo e não conseguir excretar isso depois. Então, eu sempre falo vou adiantar já o stories lá do final. Eu sempre falo para os clientes que a melhor iniciativa é sempre começar pelo kit, porque com o kit a gente vai conseguir trabalhar o intestino, o Zengest e a tangerina, mais o protocolo do próximo Stories, que é bem conhecido para quem já conhece os óleos essenciais há mais tempo, que é o nosso famoso Flonk, que é a bomba de imunidade, que vai o frankincense, limão, on-guard, orégano, melaleuca e copaíba, que são os óleos que vão trabalhar essa parte inflamatória do nosso corpo. Então, normalmente a gente não consigo passar aqui quantas gotas, porque vai depender do peso, vai depender do quadro, vai depender da situação do seu corpo. Por isso que a gente tem na nossa rede maravilhosas consultoras de bem-estar. Tenho certeza que elas vão montar esse protocolo aqui certinho com vocês. Eu faço o quê? Num quadro muito crônico, eu faço 30 dias do Flonk. Não faço 21 e paro 7, eu faço 30 dias do Flonk para trabalhar toda essa parte inflamatória de fungos, de vírus e tudo mais do corpo associado com o Zengest. Então, é uma cápsula por dia de Flonk e uma cápsula de Zengest durante 30 dias. Hoje a gente tem no mercado também um produto maravilhoso, sensacional, que chama o Life Shot. O Life Shot já é um produto pronto, antioxidante, anti-inflamatório, que ele já vem fazer muitos benefícios para o corpo e ele já tem frankincense, tangerina e gengibre. Então, para as clientes que podem, eu associo ele junto com o Flonk, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Não, que nem a minha mãe, ela faz uso de medicação ainda, ela fazia uso de muita medicação, e a gente entrou com os óleos essenciais e continuou com a avaliação psiquiátrica. Aí o psiquiatra dela que foi tirando as medicações da forma correta com ela, tá? A gente não pode suspender por conta própria o uso de medicação prescrita por médico, a gente precisa sempre do acompanhamento dele. Os óleos essenciais vão te dar todo o suporte para você melhorar e associado com o seu psiquiatra, ele vai avaliar e tirar a medicação se for necessária, tá? Então, eu associo primeiro esses dois protocolos, tá? O Flonk e quem pode adquirir junto o Life Shot e o do Zengest para a gente já limpar todo o nosso corpo. No segundo mês, eu entro com os clientes com a parte do Zendocrine. O Flonk é em gotas. A gente faz a cápsula, eu gosto de fazer na cápsula vegetal, e aí a quantidade de gotas vai depender da quantidade de peso, respeitando ali a quantidade de gotas por dia, tá? Então, vocês vão conseguir calcular certinho com a consultora de vocês. No segundo mês, a gente já acabou o protocolo do Flonk, eu entro com o Zendocrine, ou Zendocrine cápsula, que já vem pronto, ou ele em gotas, para colocar na cápsula e tomar, e também diluir no óleo de coco, fazer massagem na barriga. Para terminar de limpar os filtros do corpo. Então, meu intestino está funcionando bem, então agora eu posso entrar com algo que vai conseguir limpar os filtros do corpo e colocar para o meu intestino colocar para fora. Então, eu vou limpar fígado, rins, vesícula e vou conseguir fazer um controle hormonal, porque o endocrine tem o gerânio, então ajuda você também nessa parte hormonal. Minha mãe tem 91 anos e está com febre devido ao intestino sem funcionar uma semana. Intestino preso e não solta gases. Pode ajudar? Com certeza. Nesses casos de intestino muito preso, a cliente que consegue, eu peço para ela tomar o Zengest sublingual. O gosto, tem cliente que gosta, tem cliente que não gosta, mas é a via mais rápida. Você pode colocar uma gota sublingual e pode colocar na mão o Zengest com óleo de coco, massagear a barriga também. Os óleos cítricos de tangerina e o Will George também ajudam no intestino. E o óleo de fenel, que é o erva doce, eu não trouxe aqui, mas o fenel, ele é excelente óleo para questão intestinal também. Você pode entrar como um SOS agora para ela tomar sublingual e massagem na barriga. E depois você pode fazer um protocolo com ela de longo prazo
na cápsula e você pode usar o Zengest, pode usar a tangerina ou o George. E se você puder também adquirir o fenel e colocar junto, o fenel também vai ser muito bom. E se o intestino dela é muito irritável, você pode colocar na cápsula gastroresistente para abrir direto lá no intestino. Só que é o que eu tô te falando. O que eu tô te falando aqui é para alívio de sintoma. A gente tem que parar e investigar o que está causando. Por que que o intestino dela está preso? Ah, é porque ela está camada. Tudo bem, então é falta de mobilidade. Então, o que que eu vou fazer para aumentar a mobilidade? Ah, então o que que eu vou facilitar na dieta alimentar dela? Aqui que eu vou trocar aqui. Alguma coisa está causando esse intestino preso. E se é uma inflamação, é muito bom a gente entrar com copaíba também, tá? Ah, você não tem o fenel? Coloque ele na listinha. Ele é um óleo muito bom para ter em casa, para quem tem questões intestinais. E é o que eu falei lá no início para vocês, né? O kit é sempre a melhor opção, porque a gente consegue associar e trabalhar ao mesmo tempo a parte física, emocional, além do custo-benefício, né? Financeiramente, a gente falar, ele sai bem mais barato. Então, a gente já consegue montar o flonco com ele, consegue trabalhar o intestino, já consegue olhar o emocional da pessoa e consegue trabalhar o corpo como um todo, que é o que essa aula aqui quer ensinar para vocês. E você que pensou assim, meu Deus, lá atrás a Carol falou assim que eu preciso me alimentar bem, preciso fazer atividade física, preciso beber água, preciso ver se eu tenho intolerância, preciso olhar, usar tudo isso de óleo essencial. Meu Deus, não vou conseguir. Eu vou começar hoje e vou terminar amanhã. Eu vou parar, porque não vou conseguir levar tudo isso, não. Não é da noite para o dia, gente. Eu estou numa trajetória aí, desde que eu conheci os óleos essenciais, em agosto faz 5 anos, e eu tenho muita coisa para melhorar ainda. O importante é a gente se abrir. Você não precisa mudar seu estilo de vida 100% de hoje para amanhã, mas você precisa decidir começar hoje. Quando você começa a se abrir para ter saúde, para resolver os seus sintomas, não ser refém, não ser dependente emocional de doença, você se abre, as coisas vão chegando e vão trazendo o processo de cura e de cura natural do nosso corpo também. Só decidam começar hoje. Decida, decida. É igual eu falei para vocês, decida hoje a olhar seu intestino. Ah, tá. Então, o primeiro hábito que eu vou fazer, eu vou pegar um papelzinho, vou colocar lá no banheiro e vou marcar o funcionamento do meu intestino. Ah, amanhã eu já marquei meu intestino. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou beber um pouquinho mais de água. Eu vou beber um copo a mais de água por dia. Ah, eu tenho meus óleos essenciais aqui. Eu vou chamar minha consultora e vou pedir para ela para a gente trabalhar a questão intestinal. Ah, eu vou pedir para ela para olhar a questão da imunidade. Vou pedir para ela minha compulsão por doce. Ah, eu não consigo parar de me alimentar mal. O que que eu uso para parar de alimentar mal? Então, decida começar hoje, tá? Ah, ela tem problema nos rins, né, Fátima? Eu vou pedir, então, ou para você chamar sua consultora de bem-estar depois que a gente acabar a aula, ou em qualquer coisa, você pode me chamar também, que eu vou deixar meu contato, porque daí a gente vai ter que avaliar certinho a questão de quantidade de gotas, como ela usar, tá? Porque cada caso é um caso, a gente tem que avaliar certinho. Mas eu sei que o Zengest, ele não tem contraindicação em casos renais. E aí, eu falei para vocês que eu estudei muito nesse longo desses anos para a questão das minhas filhas e comecei a procurar médicos que tenham uma visão mais ampla sobre o funcionamento do nosso corpo e que seguem muita linha de raciocínio que eu tenho, que eu acho que o leite é inflamatório para todo mundo. Isso é uma polêmica de final de aula. Eu acho que o leite não faz bem para ninguém. Eu acho que ele inflama o corpo de todo mundo, assim como o glúten. Então, é uma coisa que eu sempre trabalho com as minhas clientes para elas tentarem reduzir o máximo possível, ou então excluir mesmo da vida delas. E eu trouxe para vocês tudo que é de leite, tá? Todo derivado de leite. Tudo que vai leite. Por exemplo, hoje, se eu vou fazer um creme em casa, eu uso o creme de leite de amêndoa. Se eu vou fazer uma vitamina, se eu vou fazer um bolo, eu uso leite de amêndoa. Ou procuro fazer bolos que não vão leite, que vão óleo, que vão água. Pão francês. O pão francês, ele é à base de água. Aquelas bisnaguinha, aqueles outros pãozinhos, pão de leite, né? Os caseirinhos. Já não uso em casa. A gente não consome Danone, não consome iogurte natural, não consome queijo. Eu corto geral, sabe?
Não usamos, não. Aí as minhas filhas ficam bem desinflamadas e quando a gente sai de viagem, eu intensifico o uso dos óleos essenciais e abro um dia para elas matarem as lombrigas delas, sabe? Tomar milkshake, tomar um todinho. Mas como desde que elas nasceram, desde que elas são pequenininhas, eu já não dava até os 2 anos, então hoje elas não sofrem tanto com essa parte, sabe? Pois é, para mim também era o Dalva excluir o leite. Eu tomava muito leite, eu adorava leite com sucrilhos, eu adorava leite gelado. É um processo de abstinência. Eu costumo falar que é igual um processo de alcoólatra, é igual um processo de alguém que é viciado em cigarro, viciado em droga. É muito difícil. Eu, para conseguir fazer o processo de exclusão dos 45 dias, eu precisei deixar de ir em café, deixar de ir em reunião. Não compro em casa. Eu sempre falo para todas as mães, falam assim, ai, mas coitado, ele não consegue. Falei, não compra. Se não tem em casa, não tem. Uma tática que eu usava com as minhas filhas era falar para elas que não tinha, que eu precisava ir no mercado comprar, mas sempre explicando para elas que não era bom para o organismo delas, que não fazia bem, que elas ficavam doentes e tudo mais. É, a gente tem que decidir fazer o teste, sabe? E não é fácil. Não vou falar para você que não é fácil, não, porque eu sofri muito. E hoje em dia, se eu cair na besteira de tomar um pouco de leite, parece que volta toda aquela vontade. E eu falo que é igual Coca-Cola. Coca-Cola você fica um mês sem tomar, quando você toma, ela tem um gosto ruim, quase não desce. Aí você força e toma um pouquinho. Se você toma, hoje você toma um tanto assim, amanhã você toma um copo, quando você vê, você já está tomando 2 garrafas de coca por dia, de 2 litros. Então é todo um processo, e eu falo que a gente fica dependente de leite também. Quanto mais a gente bebe, mais a gente quer. Onde eu encontro a tabela de peso e gotas, eu não tenho ela aqui, mas eu vou deixar meu arroba e qualquer coisa eu te mando depois, tá bom? Zero lactose também inflama. Inflama. Se você for alérgica tipo 4, o produto ser sem lactose não resolve. Tem que ser de origem vegetal. Tem que ser óleo de leite de amêndoa, leite de coco. Fátima, nossa, é Deus essa live hoje na minha vida. Eu tava aqui orando para pedir de ajuda. Ai, Fátima, que legal. Fico muito feliz, viu? Ela vai ficar salva, depois a gente vai disponibilizar a gravação dela também. É uma abstinência, não é fácil. E aí, quando a gente consome leite, a gente acha que tudo tem leite, que tudo ao nosso redor tem leite, que a gente só vai. Ai, mas se eu cortar o leite, eu não vou comer mais nada. Eu falo para vocês que a gente come, viu? Come normal e come melhor e come mais fácil. Então, aqui tá algumas indicações de médicos que eu sigo no Instagram e que eu gosto muito do conteúdo deles, que é o Doutor Saúde, Doutor Bruno Bariza, que ele fala muito dessa questão do corpo como um todo, fala questão de açúcar, de lactose, de glúten, de suplementação, porque daí quando você tem um corpo desinflamado, ele vai absorver melhor os nutrientes. Aí sim você pode fazer a suplementação de vitamina, tá? Então, ele indica. O Dr. Barak também fala bastante sobre essa questão intestinal e saúde como um todo. E a minha favorita é a doutora Tiele. Ela fala muito sobre a questão de autismo, déficit de atenção, hiperatividade, porque ela é autista e o filho dela também é. Ela mora nos Estados Unidos e lá eles têm uma abertura maior para falar sobre assuntos que aqui às vezes a Anvisa não deixa. E eu sou fã de carteirinha dela e eu aprendo muito com ela, com a relação do emocional com a nossa alimentação. Não tenho autismo, acho, né? Minha família também não tem, mas eu sigo ela pelo conteúdo amplo que ela traz sobre a questão relacionada à falta de vitaminas e a parte de alimentação para o nosso corpo. E também fica muito bom para a gente aprender e conseguir ajudar mães que chegam até a gente e querem o uso dos óleos essenciais para essa questão de autismo, de déficit de atenção, de hiperatividade. O Hillary, o nome do quê? Da doutora? Se for, é esse aqui tá o arroba deles, tá? Depois eu também vou disponibilizar o PDF para vocês terem. Mas é o arroba que tá aqui em cima já. Doutor Saúde Bruno Bariza, doutor Baracate e a doutora Tiele.
Doutor Bacarati? Isso, obrigada. Aqui, ó, lembrando que leite vegetal de caixinha também não é todo que é saudável. Eu só uso o tal da castanha, viu, Marilene, né? Eu só uso o tal da castanha, porque eu sempre leio o rótulo. Eu sou formada, não apresentei para vocês no início, mas eu sou formada em química industrial. Fui para a área da educação e também fiz matemática. Então, eu sou professora de química e matemática por formação. Então, eu desde antes eu já tenho o hábito de ler rótulos. E se você ler os outros óleos, os outros leites vegetais, eles têm açúcar, têm astaxantina, eles têm conservantes, têm essência de baunilha para mascarar aquele gosto ruim. O tal da castanha também é o único que eu uso, é o único que eu coloco aqui em casa, que ele é confiável. Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Cris, você quer complementar alguma coisa? Foi incrível, Carol, foi demais. A gente ficaria aqui escutando. Nós começamos com 48 pessoas, terminamos com 47, acaba de sair duas agora, então foi isso é um indicativo de que as pessoas estavam querendo esse assunto, estavam precisando desse assunto e você foi incrível. Só agradecer Ai, seu tempo, obrigada. sua dedicação. Muito legal, muito legal. É o que eu falei, né? É um assunto que eu amo. E se vocês deixarem, eu fico falando aqui até 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, porque eu tenho muito relato pessoal e também relato com as minhas clientes. Eu não, eu tenho aqui mais uma pergunta. De castanha, como você extrai? Gente, eu não tenho esse dom culinário, ficou com o meu esposo, então eu facilito minha vida e compro pronto do tal da castanha. Mas hoje em dia a gente tem um conteúdo muito rico na internet que ensina a fazer a extração, tá? Aí a Fátima colocou: kefir de leite é bom para o intestino. É polêmica. Por quê? Vou dar o exemplo da minha cunhada. Eu sempre falava dessa questão de leite e assim, eu era vista como um ET de Varginha, né? Aonde leite fazia mal. E a minha cunhada tinha infecção de garganta crônica e uma enxaqueca absurda. E fazem uns 5 anos que eu falo na cabeça dela sobre a questão de leite, mas não direcionado para ela. Eu falo para as minhas filhas, falo o que causa, estou sempre compartilhando no meu Instagram. E ela viu um desses médicos falando e decidiu tirar. Ela tomava leite só no Carefree de manhã. Ela fazia o Carefree dela lá. Para quem não sabe, é aquele organismo vivo que a gente congela e consegue colocar ele de molho no leite, ele aumenta, aí você tira ele, toma só aquele Danone que ele faz, né, aquele iogurte natural que ele faz, e é muito bom. Tem médicos que falam que é muito bom para o intestino, mas eu não acho. Depois que ela parou de tomar ele, nunca mais ela teve inflamação, não teve sinusite, não teve dor de cabeça, começou a ter ganho de peso, aumentou o índice de vitamina dela do corpo. Então, assim, não tenho, eu agora aqui não tenho comprovação científica para te apresentar, mas relatos pessoais do dia a dia eu tenho de monte aqui para te contar. É igual eu te falei, eu cheguei a fazer teste clínico para alergia e intolerância à lactose. Nenhum deu positivo. Quando eu decidi excluir e fazer observação clínica, foi quando eu comecei a ter resultado. Então, faz o teste e vê se você se sente melhor ou não, tá? Eu amei, muito obrigada, muito bom, parabéns, obrigada, meninas. Aqui, ó, tem mais dicas de Instagram pra gente seguir. Ah, vou colocar aqui o arroba do meu Instagram, tá? Tá aparecendo já, tá aí na Já? tela. Ai, podem Tá me aí. chamar lá, fiquem à vontade, pode tirar uma foto nossa aqui falando, postar, marcar eu, marcar a Cris. Isso, e lembrar, gente, que vocês nas próximas educações continuadas, vocês podem e devem continuar convidando seus clientes, nossos clientes, se empoderar desse ouro que a gente tem em casa, né? Nós temos ouro em casa. Então, quanto mais nossos clientes souberem usar, mudar a rotina deles, nós vamos estar transformando, né, o dia a dia, a rotina, as coisinhas básicas. Então, foram foram informações valiosas que nós tivemos aqui hoje. Só agradecer. Escrevam muito aí para poder a Carol voltar com outros assuntos, gente. Escrevam aí. A gente quer mais Carol. É. E pode colocar, mandar indicação para a gente, né? Para as consultoras de bem-estar, falar, nossa, eu adoraria ver uma aula sobre tal coisa, sobre tal Isso, questão. E já vou aproveitar para chamar vocês que terça-feira que vem, quem vai dar educação continuada é a Priscila, e ela vai falar sobre os produtos prontos da Doterra.
Porque muitos clientes nossos deixam de fazer as coisas por falta de rotina ali no dia a dia, de fazer cápsula, de fazer rolon. E a Doterra cada vez mais está trazendo os produtos prontos para o Brasil, que é só abrir, consumir, é só abrir e passar. Então, ela vai dar um show de aula sobre os produtos prontos que a Doterra tem aqui no Brasil. Legal, Carol. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Cris. Deixa eu tirar aqui a, a tela, interromper aqui. Um beijo para vocês, gente. Obrigada. Depois, na hora que a Cris disponibilizar a gravação no YouTube, a gente passa nos grupos para vocês e também vou disponibilizar o material em PDF, tá? Legal. Então, Beijão, obrigada. todo mundo compartilhando tanto a gravação que eu já vou passar agora para o YouTube, quanto o PDF da Carol para os seus clientes. Um beijo, gente.